Em 28 de setembro de 2018, a ilha de Sulawesi, na Indonésia, foi palco de uma das tragédias naturais mais devastadoras do século XXI. Um forte terremoto de magnitude 7,5, seguido por um tsunami e uma rara liquefação do solo, transformou a cidade de Palu e os distritos vizinhos de Donggala e Sigi em cenários de destruição quase total. O desastre surpreendeu até os especialistas. Uma combinação de fatores geológicos extremos fez com que o mar avançasse violentamente sobre a costa, arrastando tudo em seu caminho. Em poucas horas, bairros inteiros desapareceram sobre o mar e a lama, e dezenas de milhares de vidas foram irremediavelmente afetadas. A tragédia expôs tanto a força imprevisível da natureza, quanto as fragilidades na resposta de emergência de um país acostumado a conviver com abalos sísmicos. O evento ficou conhecido como o Terremoto e Tsunami de Palu, o mais letal da Indonésia, desde o abalo de Yogyakarta em 2006. Oi, meu nome é Bruno, e esta é a Chronoterror. Sulawesi, uma ilha no coração da Indonésia, está situado em uma das zonas tectônicas mais complexas do planeta. Ali, quatro grandes placas, a australiana, a pacífica, a filipina e a de Sunda, se encontram e se entrelaçam, formando uma rede de microplacas em constante movimento. Na porção central de Sulawesi Central, corre uma dessas linhas de tensão, a falha de Palu Koro, uma das estruturas geológicas mais ativas do país. É uma falha de deslizamento lateral esquerdo, que corta o país de noroeste a sudoeste e separa dois blocos rochosos, o Norte Sula e o Makassar. Ela se move de forma quase imperceptível, mas constante, cerca de 30 a 40 milímetros por ano. Em Palu, a falha se divide em várias ramificações paralelas que delimitam uma bacia de tração, cada uma absorvendo parte deste movimento incessante. Desde 1900, diversos grandes terremotos já foram atribuídos a Palu Koro, e estudos da zona mostram que pelo menos 3 grandes eventos já ocorreram ali, pelo menos nos últimos 2.000 anos. E em 2017, um estudo já alertava. A falha de Palu Koro representava a maior ameaça sísmica do leste da Indonésia, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Por volta das 3 horas da tarde do dia 28 de setembro, um primeiro abalo foi registrado, de magnitude 5,9, de acordo com a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia, o BMKG, e 6,1, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Foi um terremoto raso com apenas 10 quilômetros de profundidade, sentido fortemente em Donggala. Uma pessoa morreu atingida por destroços e 10 ficaram feridas. Durante as 3 horas seguintes, vários outros tremores precursores sacudiram a região, todos localizados ao sul do epicentro que ainda estava por vir. Às 18 horas e 2 minutos, durante o horário de pico, o terremoto principal atingiu Sulawesi. O abalo foi sentido a centenas de quilômetros de distância, até Samarinda, Makassar, Gorontalo e até mesmo em Tawau, na Malásia. Em Palu e em Donggala, o chão parecia se abrir, apagões se espalharam e as comunicações caíram. Mais de 500 torres de transmissão da Telkomsel, a maior companhia de telecomunicações da Indonésia, foram danificadas. Naquele início de noite, Palu comemorava seu 40º aniversário. A cidade estava em festa. O festival Palu no Mone tomava a orla de Talise. Centenas de pessoas reunidas entre turistas, moradores e competidores de parapentes de vários países. Logo após o terremoto, a multidão ficou atônita por alguns minutos, mas brevemente retomaram o festival. Poucos imaginavam o que estava por vir. Os primeiros cálculos apontaram magnitude de 7,7. Mais tarde foi revisada para 7,5. O mecanismo focal revelou um movimento de deslizamento lateral, mas como uma característica incomum, uma ruptura super shear, quando a fratura na costa se move mais rápido que o próprio tremor sísmico. A falha de Palu Koro rompeu cerca de 150 quilômetros em poucos segundos, liberando a energia de forma brutal e concentrada. Às 6 horas e 7 minutos da noite, apenas 5 minutos após o terremoto, foi emitido um alerta de tsunami para Palu e Donggala. Mensagens foram enviadas por SMS
prevendo ondas de até 3 metros para Donggala e menos de 50 centímetros para Palu. Mas o tsunami real seria ainda muito maior. Na praia de Talise, o festival continuava. Testemunhas relatam que muitos caminhavam pela areia quando viram as ondas no horizonte. Em poucos segundos, o mar avançou violentamente. Os alarmes sonoros não foram acionados. Mais tarde, o BMKG admitiu que os detectores haviam sido danificados pelo terremoto. E como Palu fica no fim de uma baía estreita, as forças das ondas foram ampliadas, atingindo entre 5 e 6 metros de altura. Estudos posteriores mostraram que deslizamentos submarinos e liquefação costeira amplificaram as ondas, explicando quase toda a força do tsunami. Quando as águas recuaram, Palu era uma cidade em ruínas. Astagfirullah. Astagfirullah. Gempa. Ada gempa ya Allah. Ya Allah. Gempa. Kami kena lagi musibah. Mas o que mais chocou os cientistas não foi apenas a destruição causada pelo terremoto seguido de tsunami, foi o que aconteceu na superfície da Terra. Partes de Celebes Central foi tomadas por fluxos gigantescos de lama. Era a liquefação do solo, quando a Terra saturada de água perde firmeza e passa a comportar como líquido. As áreas mais atingidas foram Petobo, Balaroa e Jonuoge. Em Petobo, 34 estudantes morreram, e estima-se que 6.000 pessoas tenham desaparecido sob a lama. Casas inteiras afundaram. Dos 13 mil habitantes, quase metade sumiu. Em Balaroa, 1.747 casas afundaram. 600 pessoas morreram e mais de 1.000 continuam desaparecidas até hoje.
Saya di daerah Balaro. Ya Allah, saya mau lihat keluargaku. Allah Akbar. Allah Akbar. Ma, rumahku kesian, Ma. Ya Allah. Rumahku. Sorry. Lapangan tuh geser kemari. Allah, keluargaku. Allah Akbar. Semua rata. Semua rata rentan. Allah Akbar. Allah Akbar. Em Sig, vilarejos inteiros desapareceram, e em Jonuog, o solo se moveu 3 quilômetros do local inicial. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus tolong. Oh Tuhan Yesus tolong. Em 11 de outubro, menos de 2 semanas depois do terremoto, o governo da Indonésia encerrou oficialmente as operações de busca e resgate em Petobo, Balaroa e Jonuogi. O governador Long de Angola anunciou que seriam construídos memoriais nesses locais para homenagear as milhares de vítimas do desastre. Mas a tragédia não terminou ali. Quando as águas baixaram, a lama secou. O tamanho da destruição começou a se revelar. Mais de 70 mil casas foram destruídas e dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Em Palu, a mesquita Baitur Rahman, com certeza estou falando essas palavras em indonês
errado, com cerca de 300 pessoas dentro, desabou, matando os fiéis enquanto faziam as orações da noite. O hotel Roa Roa, de 8 andares, colapsou, com 76 dos 80 quartos disponíveis ocupados, muitos por atletas e organizadores do festival. No aeroporto Mutiara Sis Al Jufri, rachaduras de 500 metros cortaram a pista. A torre de controle desabou, matando o controlador que permaneceu no posto para garantir a decolagem do voo Batik Air 6231. Os portos de Pantoloan, Oane e Ogoamas sofreram danos graves. A icônica ponte Palo 4, símbolo da cidade, foi destruída. Estradas, mesquitas e bairros inteiros ficaram irrecuperáveis. Nos hospitais, o caos era total. Pacientes eram atendidos ao ar livre e o diretor do hospital Undata pediu remédios e enfermeiros voluntários. Em uma prisão local, metade dos 560 detentos fugiram quando os muros da prisão desabaram. Somando terremoto, tsunami e liquefação, os danos chegaram a 24,6 trilhões de rúpias, cerca de 1,7 bilhão de dólares. O terremoto e tsunami de Palu deixaram cerca de 4.340 vítimas e mais de 10 mil feridos. Quase 17 mil pessoas ficaram desabrigadas e 2,4 milhões foram afetadas direta ou indiretamente. Corpos foram encontrados nas ruas, na costa e sobre os escombros. Valas coletivas foram abertas para conter o número crescente de mortos. O distrito de Donggala, isolado por deslizamentos e falhas na comunicação, só foi alcançado dias depois. O tsunami devastou Banaua, onde as ondas ultrapassaram 7 metros. Em Sig, o terremoto e os fluxos de lama destruíram comunidades inteiras. 7 distritos ficaram completamente isolados. O presidente Joko Widodo declarou estado de grande desastre e ordenou resposta imediata. Operações conjuntas entre o Exército, a BNPB, Agência Nacional de Prevenção de Desastres, o BMKG e o Basarnas, que é a Agência Nacional de Busca e Resgate, foram montadas. Hospitais de campanhas e centros de crise foram erguidos. O Ministério das Comunicações enviou telefones via satélites e o Ministério das Finanças liberaram mais de 560 milhões de rúpias. Bilhões. 560 bilhões. Porém, os desafios eram enormes. Saques, escassez de combustíveis e estradas intransitáveis atrasaram socorro, e diversos países ofereceram ajuda, como a Austrália, os Estados Unidos, a União Europeia, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Turquia, Reino Unido, entre diversos outros. E apesar da mobilização, a destruição da infraestrutura e capacidade limitada do aeroporto de Palu dificultaram a entrega de suprimentos. Um mês após o terremoto, mais de 200 mil pessoas permaneciam deslocadas, e mesmo em 2020, com a pandemia do coronavírus, milhares ainda viviam sem moradia estável ou acesso a hospitais. O terremoto e tsunami de Palu deixaram marcas profundas na memória da Indonésia. Cidades inteiras foram devastadas e comunidades desapareceram sob a lama e o mar. Para além das perdas humanas e materiais, o desastre revelou a vulnerabilidade de um país situado no coração do Círculo de Fogo. Nos meses seguintes, esforços de reconstrução e solidariedade se espalharam pelo mundo, mas, para milhares de sobreviventes, a vida jamais voltou a ser a mesma. O desastre de Palu tornou-se um lembrete sombrio da força incontrolável da natureza e da urgência de compreender, prever e respeitar os limites de um planeta em constante movimento.
Obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário e um joinha. Se não souber o que comentar, deixe um emojizinho de ondinha, só pelo bem do engajamento. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.